Senhores, por favor, silêncio. Hoje, essa CPMI recebe aquele que ocupou o mais alto cargo do INSS. Uma autarquia que deveria proteger o trabalhador, o aposentado, o idoso. Mas, sob sua gestão, milhões de brasileiros foram lesados, foram roubados. O que estamos investigando aqui não é apenas fraude contábil, é roubo da dignidade de quem mais precisa. É o desconto criminoso no benefício de aposentados humildes. Dinheiro do remédio, dinheiro da comida, descontos feitos por associações fantasmas, convênios suspeitos e um evidente apagão de controle. Diante do volume de descontos associativos, facilitado pelas falhas do sistema de controle do INSS, permitindo inclusive a inclusão de morto há mais de 10 anos na lista dos associados, eu pergunto ao senhor Steffanotto, tudo isso aconteceu por negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso? Como um profissional com a carreira que tem, de forma objetiva, qual a classificação que o senhor daria a isso? Nenhuma das anteriores. Qual que o senhor dá? Nenhuma das anteriores. O senhor deu 3 opções e a opção correta não é nenhuma dessas 3. Como eu não quero prolongar, porque os outros parlamentares têm, nenhuma das anteriores. O senhor está equivocado nas 3 colocações em relação à minha pessoa. Não, mas eu não estou atribuindo a Vossa Senhoria. Então, a Vossa Senhoria está negando o fato de que houve um esquema. Não, então eu não deixa preciso eu responder, então, se é sobre mim. Ok, então deixa eu reposicionar. Me parece que Vossa Senhoria está querendo negar nessa CPI que ocorreu a roubalheira aos aposentados. Eu não atribuí a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria. Desculpa, senador, eu concordo, o senhor não me atribuiu ainda. O raciocínio do senhor está indo para isso. Eu acho que a Vossa Senhoria que está se auto-atribuindo. Não, ninguém se auto-atribui. Eu não vim aqui, eu estou falando aqui já 4 horas, mostrando o que eu fiz. Me pareceu a preocupação de Vossa Excelência nessa direção. Mas eu vou agora para uma entrevista que Vossa Senhoria deu. Pois não. O senhor concedeu entrevista à CNN em maio de 2025, afirmando que houve um aumento do número de segurados cadastrados por entidades Silêncio, por favor. Que já possuíam acordos anteriores. E o senhor repetiu hoje aqui, como gestor público, não poderia simplesmente cancelar esses acordos, suspender os descontos sem um processo formal, com o devido respeito, palavras de Vossa Excelência aqui, ao contraditório e à ampla defesa. Ok. Nesse caso, entre 2 direitos que estavam aqui em xeque, qual público mereceria maior proteção? Dos aposentados, muitos deles vulneráveis, ou das associações? Senador, a Constituição não flexibiliza o direito à ampla defesa e contraditório com outros direitos concorrentes no mesmo momento. Eu vou repetir a pergunta. A ampla defesa e contraditório, senador, nós não podemos abrir mão dela. Okay, é uma questão civilizatória, senador. Eu vou clarear um pouco mais a pergunta. Não é uma questão ideológica. Vou clarear um pouco mais a pergunta. Vou clarear um pouco mais a pergunta. Por favor, senador. Qual direito era mais importante proteger naquele momento? Das associações ou dos aposentados? Sem dúvida nenhuma dos aposentados. E por que não fez? Eu abri a apuração. Abriu a apuração? Claro. Vossa Senhoria tinha sido notificado antes, o INSS tinha sido notificado antes da operação final, de que falhas haviam, de que fraudes haviam. E veja, em outra entrevista, Vossa Senhoria, agora no final de 2024, o senhor disse que o desconto associativo é um assunto bastante delicado. Veja, Vossa Senhoria está indicando aqui saber do problema. Por isso, incluiu a biometria. Ora, se era delicado indicando que sabia dos descontos indevidos, por que não foi feito um pente fino naquele momento no INSS e nessas associações? Isso não foi um gesto de omissão? Por que não suspendeu cautelarmente os descontos? Senador, quando o senhor faz um juízo dizendo que porque eu falei que era sensível, o senhor tem as conclusões do senhor, dali para frente a pergunta está contaminada. O senhor fez juízo de valor, que não é o mesmo juízo meu,
A pergunta está contaminada. Eu mandei abrir a apuração, pedi que a apuração fosse feita, eu apresentei isso aqui. E o que o senhor está dizendo é que qualquer problema que apareça na INSS, e aparecem problemas importantes, outros menos importantes, que a gente deve ir lá e explodir tudo. Então, eu vou Não se faz gestão assim, objetiva. senador. Vou perguntar de forma objetiva, Por favor, senador. sem qualquer viés. Por que Vossa Senhoria, então, não suspendeu cautelarmente essas associações e esses descontos? Porque não pode. Não pode? Vossa Senhoria Porque não disse pode. agora há pouco que entre o direito Senhores, das associações silêncio. e a proteção dos aposentados, o direito dos aposentados deveria ser prestigiado Sempre. em sua defesa. Mas Vossa Senhoria acabou de dizer Mas eu agora tenho que não apurar, poderia. senador. Eu tenho que apurar. Eu tenho que apurar. Veja, a CGU sugeriu, a Polícia Federal apontou e Vossa Senhoria não fez. A Polícia Federal só foi conversar com a gente Não, Polícia Federal- Não, o senhor falou, o senhor me desculpa, o senhor fala as culpas quer retirar. Não, é só Não, o senhor responder falou da Polícia objetivamente Federal. A porque Polícia não fez. Federal, eu só fui saber que a Polícia Federal estava envolvida nisso quando eles foram na minha casa, às 6 horas da manhã. A CGU te notificou. Segunda coisa, eu perdi a Polícia Federal que me informasse se havia alguma coisa. Não, olha, porque aí- eles têm mais de coisa. Eu vou chegar na CGU. A CGU notificou depois que eu tinha feito muita coisa, eu já apresentei aqui. E eu mandei apurar para daí tomar as decisões. E eu estava fazendo uma coisa muito mais importante, que era mudar estruturalmente esse modelo. Por isso que eu falei que era sensível. Veja, Vossa Senhoria. Vou repetir, e aqui vou afirmar, é minha opinião. Claro, eu respeito, Entre senador. ficar do lado do aposentado ou das associações, o senhor preferiu ficar por dever de cautela, segundo o que Vossa Senhoria está dizendo aqui, do lado das associações. Nesse caso, fiquei. os mais vulneráveis Não fiquei. não pôde contar Não fiquei. a consciência e o dever Eu não funcional fiquei. O de Vossa servidor público Senhoria. tem que seguir o rito. Não, senhor. O senhor quer que simplesmente qualquer assunto que apareça lá, Me desculpe, a gente se- decida. Me desculpa. Decida por intuição. Me Nós desculpe, temos que não é decidir. qualquer assunto, é Temos assalto que aos decidir pela aposentados. lei. Tem que cumprir a lei, senador. Me desculpe, não é qualquer assunto, Tem que é assalto cumprir a aos lei. aposentados. Tem que cumprir Vossa a lei. Senhoria, entre O senhor ficar queria que a gente do não lado dos cumprisse a lei. aposentados O senhor tá e do pegando lado o das que tem hoje de associações, dados. Vossa Senhoria Não, ficou senhor. do lado das associações. Não, senhor. O senhor está pegando os dados Vossa que tem Senhoria hoje. suspendeu alguma associação? O senhor vai responder o que o senhor está falando. O senhor, Vossa Senhoria Senhores, por gentileza. o senhor suspendi. Não, senhores, por Suspendi. favor. No caso dos Suspendi. Não, Antes de Vossa- sair, suspendi. Não. Suspendi, o senhor está equivocado. O senhor está mal informado. No caso, não, E eu não vou estou responder. informado. Vou Vossa responder. Senhoria Eu então cumpro a está lei. dizendo que a CGU Eu está mal cumpro a informada, lei. que a Polícia Federal está mal Não, a informada. CGU erra. Porque isso é A relatório CGU deles. erra. Eu trouxe aqui material mostrando que errou com o INSS em várias oportunidades. Vossa Eu Senhoria- representei a CGU Vossa Senhoria- junto ao gabinete do ministro. Repito, Não, o senhor está equivocado. Não estou equivocado. Está equivocado. Não, não O senhor estou falou que eu não equivocado. suspendi nenhuma. Vossa não Senhoria, é verdade. Vossa Senhoria, Não é diante verdade. das evidências, Não é verdade. evidências do assalto aos aposentados, entre ficar do lado dos aposentados e protegê-los, suspendendo cautelarmente as associações por descontos indevidos, e ficar do lado dos aposentados, Vossa Senhoria ficou do lado das associações, não suspendeu. E aqui por uma filigrana jurídica, dizendo, eu teria que obedecer o devido processo, eu teria que obedecer a ampla defesa do contraditório. Ora, se estão atacando os aposentados que são vulneráveis, até à luz do livro que Vossa Senhoria escreveu, falando de direitos humanos, defesa de direitos humanos, não para os vulneráveis, para as mulheres vulneráveis aposentadas, porque Vossa Senhoria permitiu que continuassem descontando. Isso prosseguiu, só parou quando houve a operação da Polícia Federal. Não houve suspensão. Então, me perdoe, me parece contraditório dizer que tomou providências, mas ao identificar que tinha ali indícios de descontos indevidos, e Vossa Senhoria teve uma preocupação, e aqui não quero entrar no mérito da extensão da preocupação de Vossa Senhoria com relação à questão dos descontos, mas Vossa Senhoria identificou que tinha. E aí inicia a questão da biometria. Mas ainda que diante desses indícios, ainda que diante da sugestão da CGU, não suspendeu cautelarmente os descontos. Aqui está meu ponto de crítica. Porque, ao invés de ficar do lado dos aposentados, preferiu garantir o direito à ampla defesa e o amplo contraditório das associações. E aí, com todo respeito, fraudaram o INSS. O sistema de controle falhou, pecou e expôs os nossos aposentados. E aí, senhor presidente? Posso, presidente? Eu... Posso, doutor? Deixa ele terminar. Pois
Quer acrescentar aqui ou na sequência? Não, pode terminar, Excelência. Vosso tempo. Aí, senhor presidente, eu poderia trazer aqui, eu tenho um mapa completo, e aí esse mapa, eu vou publicar na minha rede social depois, das medidas que foram adotadas na gestão de Vossa Senhoria e do Ministro da Previdência para afastar os filtros de cautela no processo de associação, no processo de checagem dessas listas que eram incluídas para descontos associativos. Começou em março, para encerrar, com o Excelência. pedido da CONTAG, pedindo desbloqueio. Naquele momento, houve um parecer contrário. Posteriormente, esse parecer foi afastado para autorizar os descontos. Depois, ao invés de enfrentar a questão, não, vamos afastar aquilo que dificulta a liberação para os descontos associativos. E foi isso que aconteceu a partir de agosto, a partir de setembro, com a nomeação do senhor Vigílio, outubro, dezembro. Para encerrar, Excelência. Eu estou encerrando, senhor presidente. Por favor. Que há os demais colegas aí aguardando, por gentileza. Eu agradeço a preocupação de Vossa Excelência, senhor presidente. Pois não, Eu Excelência. estou encerrando. Não vou atormentar. Não, é sempre um prazer, mas é porque o prazo já esgotou, Excelência. Conceda a palavra ao depoente para que ele possa fazer a sua manifestação. Senador, o senhor está equivocado. E o senhor esqueceu de incluir nessa sua cronologia todos os atos que nós fizemos. Tanto eu como o ministro Carlos Lupe jamais tomamos medida para piorar a situação. A gente mudou o modelo. E não, o modelo foi mudado de vez em 1º de fevereiro. A Polícia Federal fez a sua operação em 23 de abril. Então, na fala que o senhor colocou, tem alguns equívocos. Primeiro, que foi só com a Polícia Federal quando chegou. Não é verdade. Desde 1º de fevereiro de 25, a medida que nós desenhamos, que nós implementamos, gostaria que tivesse sido mais rápido, concordo com o senhor, ela foi implantada. Não foi implantada por ninguém antes. E se o que o senhor está colocando, que todas as fraudes, quando acontecem, é responsabilidade do presidente do INSS, tem que chamar aqui todos os últimos 40 presidentes. Para a gente avaliar primeiro se teve fraude e depois responsabilizá-lo objetivamente. Eu discordo do senhor, lamento a opinião do senhor. E se eu puder ter acesso àquilo que o senhor vai mandar para que a gente possa responder ao senhor, será um privilégio poder debater com o senhor, ainda que em âmbito particular. Muito obrigado, Excelência. O delegado Fábio Costa cedeu a vez ao senador Moro. Obrigado, presidente. Umas perguntas aqui. Consta, senhor Stefanuto, que o senhor foi alertado pela CGU em diversas reuniões sobre essas suspeitas de fraude no descontos associativos. O senhor mesmo aí admitiu e foi mostrado aqui reuniões em abril de 2024, agosto de 2024. Indago ao senhor quantas vezes o senhor tratou dessa questão com o ministro Lupe? Desculpa, senador, o senhor pode repetir? O senhor está falando que eu participei de reuniões e quantas... O senhor foi alertado pela CGU das fraudes dos descontos associativos, da suspeita dessa fraude em massa. Quantas vezes daí o senhor tratou com essa questão com o ministro Lupe? O senhor não levou o ministro Lupe essa questão? Eu não me recordo, mas nós discutimos, eu com o ministro Lupe, se o senhor, eu não sei se o senhor estava na hora que o senhor estava aqui, nós demos até uma entrevista junto na TV Não, estou perguntando agora, desculpe. Não, agora não. Não, o senhor está falando lá atrás, em 24, não é isso? Durante sua gestão, como presidente do INSS, quantas vezes o senhor tratou esse assunto com o ministro Lupe? Não me recordo quantas vezes, mas eu tratei algumas vezes. Mas o senhor tratou esse assunto com o ministro Lupe? Sim, nós tratamos, uma entrevista conjunta falando desse assunto. Em 2023, 24? Em 23, senador Moro, Vossa Excelência, se me permitir, em 23 eu cuidei da fila. Em novembro, quando nós começamos a estar com um tempo melhor de fila, foi um trabalho hercúleo, nós começamos a lidar com esse assunto, até que eu marquei uma reunião com todas as entidades, até o senhor relator perguntou. E o senhor transmitiu o alerta que a CGU lhe fez ao ministro Lupe, literalmente? Eu não me lembro o teor da conversa, senador, para falar que eu fiz literalmente o alerta ou não. Eu confesso ao senhor que... não. Mas quantas vezes o senhor tratou isso aí com o ministro Queiroz, quando era o ministro era secretário executivo? Ministro Queiroz, o doutor Voney, o senhor está falando? O ministro atual agora? Isso. Eu acho que eu não tratei nenhuma vez com o ministro Voney, porque ele era secretário executivo à época, né? Não trata Nunca chegou a mencionar desse assunto com ele. Consta que o ministro Lupe participou de uma reunião do CNPS, no qual foi feito um alerta da Tony Galotti sobre essas fraudes. Ele procurou para... Tônia Galetti, perdão. Ele procurou para tratar desse assunto? Não, senador, porque na época dessa reunião eu sequer era presidente da INSS. Depois ele não procurou o senhor para tratar desse assunto? Quem procurou? O do ministro Voney ou o ministro Carlos Lupe?
O ministro Carlos Lupe? Isso. Não me lembro. O senhor que escolheu o Virgílio Oliveira como procurador-chefe do INSS? Sim, fui eu que escolhi o doutor Vigílio. O senhor é próximo dele, pessoa de confiança do senhor? Toda vez que você escolhe o seu procurador e depois começa a trabalhar com ele, ou qualquer outro servidor que você trabalhe junto, você acaba desenvolvendo uma amizade ali no âmbito de trabalho. O senhor já conhecia ele antes? Conhecia, eu fui procurador-geral da INSS, na época do então ministro, senador do Rio Grande do Norte, como é que chama? Garibaldi Alves Filho. Consta que ele foi... Só concluindo, senador, e o Virgílio foi consultor jurídico e trabalhou no Ministério naquela época. Então, eu, como era procurador-geral, tinha contato sim com o doutor Virgílio. Consta que ele teve um empecilho para ser cedido inicialmente pela AGU, por uma questão formal. O senhor chegou a interceder para que ele fosse cedido? Isso é fake. A AGU em nenhum momento falou que o doutor Virgílio não poderia ser procurador-geral. A AGU quis indicar que ficasse o procurador-geral que estava lá. A AGU não fez nenhum reparo. E o senhor não estou aqui com procuração. E o senhor intercedeu para que ele fosse cedido, eu não estou com então? procuração aqui para defender o doutor Vigílio, não é meu papel. Mas a AGU decidiu fazer a sugestão que outro procurador fosse. E Nunca houve da CGU. O senhor recusou esse outro procurador? O senhor insistiu no Virgílio? Nós insistimos no Vigílio. O senhor insistiu? Também insisti, eu tinha escolhido ele. Por que eu não insisti? O senhor conhece a Tânia Hoffmann, que é a companheira dele? Eu estive com a doutora Tânia Hoffmann uma vez. Ela é especialista em medicina vinculada ao INSS ou coisa parecida, o senhor conhece? Eu não sou habilitado para dizer das habilidades de um médico em relação ao INSS, senador Moro. O senhor Virgílio falou alguma vez que a esposa dele tinha relação comercial com o senhor Antônio Antunes, o careca do INSS? Não. Nunca comentou com o senhor? Não. O senhor via os veículos de luxo que o senhor Virgílio utilizava, não? Não. Aqui em Brasília, ele convivia em Curitiba e Brasília, e eu vi ele aqui em Brasília. O senhor chegou o senhor, não foi o senhor que indicou o Fidelis, né, André Fidelis? Ele permaneceu durante sua gestão. Perfeito. O senhor tem proximidade com ele? A mesma coisa, uma amizade que você cria no âmbito profissional. O senhor conhece o filho dele, o Eric Fidelis? Eu acredito que eu nunca estive com ele, eu não me lembro de estar com ele. O senhor tem conhecimento se ele é um especialista em INSS ou em educação financeira ou educação jurídica? Senador Moro, eu não estou habilitado a dizer sobre os requisitos ou as coisas profissionais de um profissional que eu nem sequer conheço. Consta que o senhor mesmo confirmou aqui que o senhor desbloqueou os descontos do Contagia em 6/11/2023. O senhor foi contatado por algum agente político lhe pedindo esse desbloqueio? Nenhum. Foi sua iniciativa, então, própria? Não, a Contag pediu uma reunião, apresentou a problemática e nós passamos a estudar a problemática. O senhor conhece o Milton Cavallo? O senhor já mencionou, né? Sim, já respondi. O senhor conhece o Frei Chico? Não estive com o Frei Chico. Conheço da história dele, de tudo que ele fez já pelo movimento sindical, etc., mas nunca estive com o Frei Chico. Cecília Rodrigues Mota, o senhor conhece? Advogada? Não me recordo. Relações comercial com ela? Não tenho relação comercial com ninguém, senador. Ninguém. O senhor tinha alguma outra atividade fora a presidência do INSS nesse período? Senador, mal a gente consegue fazer a presença da INSS. É muito difícil você trabalhar como presidente da INSS e fazer qualquer outra coisa. Inclusive exercício eu não conseguia fazer. O senhor é titular, controlador ou beneficiário final de alguma conta no exterior? Eu tenho 2 contas no exterior, uma em Portugal e outra na Itália, que foram do tempo que eu passei fazendo meu curso lá. Já fica autorizado, eu não tenho mais senha delas, acho que elas estão fechadas, mas fica autorizado, eu autorizo o acesso a qualquer conta minha no exterior, ou coisa que o valha. Seu próprio nome, essas contas? Meu próprio nome, claro. Não são contas em nome de offshore? De jeito nenhum, nunca tive offshore, não tenho offshore, não terei offshore. O senhor foi intimado aqui da abertura do processo administrativo junto à AGU, Procuradoria Federal? Fui intimado para ser testemunha num processo de um colega, que fui intimado, e fui intimado também para fazer a minha defesa prévia no processo administrativo disciplinar. Foi mencionado que estavam com dificuldades para intimá-lo, faz tempo estavam lhe procurando e não conseguiam lhe intimar? Não me informaram, eu não sei por que não me encontraram, mas quando eu estive, só complementando, senador, se o senhor me permite, quando eu estive no INSS, é natural que você não mexa mais no sistema Sapiens, que é o sistema que tem os processos. Eu não tenho senha, estou sem, até pedir me desculpei com o membro da comissão, que é um colega,
pedi que eles habilitassem a minha senha para que eu possa fazer o curso do processo tranquilamente. Senhor Stefanuto, vou dedicar aqui meu tempo final para as minhas considerações finais. O senhor faz a sua defesa, legitimamente, claro, respondeu às questões que lhe foram colocadas. Agora, tem alegações do senhor que não bate com os fatos. O senhor menciona que o senhor tentou, né, segurar esses descontos associativos, mas a matemática e os dados lhe desmentem. O total anual de descontos associativos em 2022 foram 820 milhões de reais. Mas 2022 eu não estava na presidência. 2023 foi para 1,6 bilhão. Dobrou no período da sua gestão. E em 2024, são dados oficiais, foi para 3,5 bilhões. Então o senhor fala aqui para nós que eu tentei tomar providências, tomei providências. Não tomou. Os números desmentem o senhor. As providências que o senhor tomou foram absolutamente inócuas. Eu tenho aqui igualmente, senhor Stefanuto, que em julho de 2023, quando o senhor assumiu a sua posição, o desconto mensal era de cerca de 143 milhões. Em abril de 24, durante a sua gestão, e esse ano o número foi parecido, estava na ordem de 316 milhões mensais. Então o que o senhor afirma aqui para nós é contraditório com os fatos, com os números. Os descontos durante sua gestão, e nós vimos aqui pela investigação da CGU, que o senhor tanto critica, os números pela investigação da CGU, a boa parte desses descontos foram fraudulentos. E as pessoas estão pedindo agora o dinheiro de volta. E esses números explodiram exatamente na sua gestão. E quando a gente vai ver os detalhes, o diretor de benefícios que o senhor manteve, André Fidelis, é suspeito de ter recebido suborno do Antônio Antunes, careca do INSS. São 5 milhões de reais, no mínimo, que ele teria recebido. O senhor Virgílio Oliveira, o procurador-chefe da sua confiança, que o senhor mesmo disse aqui que chamou, que nomeou, ele é suspeito de ter recebido 7 milhões de reais só do careca do INSS, do Antônio Antunes. Então, sob a sua gestão, além de ter sido colocado gente no comando do INSS, que é suspeito de ter recebido suborno, e quem sabe, nós vamos continuar aqui as quebras estilo fiscal e estilo bancário, quem sabe aquele Stefa 5% que foi encontrado no caderno pode se referir à sua pessoa, mas o fato inequívoco é que durante a sua gestão, esses valores de 800 milhões foram para 3,5 bilhão, com milhões de pessoas lesadas pelo INSS. Então, as suas defesas aqui, legítimas, etc., mas não convencem pelos números. Se o senhor, de fato, tivesse agido para interromper a ação dessa quadrilha, o senhor não teria o André Fidelis e nem o Virgílio Oliveira nesses postos chaves. E 2, o senhor teria suspendido os descontos e não multiplicado eles por 3, 4 vezes. Muito obrigado, senador. Pois não, senhor. Senador Moro, eu acho que o seu raciocínio de Vossa Excelência tem um grande equívoco. Porque o senhor começa o raciocínio em 2023 e senhores, silêncio, toda a montagem das entidades que apresentaram ou apresentam suspeita de problemas, eu não vou condená-las antecipadamente. A gente sabe no país o que já aconteceu de condenar pessoas injustamente, antecipadamente, com delações de alguma forma até mostradas aqui, delações que não se sustentam, o que deu no país. Antes da minha gestão, senador, em 2022, 2021 e 2020, gente, aí foi isso montado. É uma questão de acusação, ele vai fazer acusações, ataques. Presidente, Excelência. a testemunha não pode fazer juízo de valor aqui. Ela está fazendo. Eu fiz as minhas perguntas e fiz a minha Não tem que estar falando sobre Lava Jato. Ele está falando de reflexão. Eu não falei de Lava Jato. Senhores. Eu não falei de Lava Jato. Senhores. Não falou de Lava Jato. Senhores. Agora o senador. Senhores. Eu falei de Lava Jato. Senhores. Desculpa, senador, eu não quis ofendê-lo. Ele falou sobre o que estava sendo mostrado no telão. Senhores, por favor. Por favor. O problema é dele. Deixa a testemunha terminar a resposta. O aumento exponencial de entidades que entraram e foram feitos num período, e o senhor está me acusando, o senhor que abriu essa porta. O senhor abriu essa porta, o senhor está me acusando. Aí eu vou querer falar depois. Essa foi feito antes. Não, excelência, Foi não. feito antes. O número de acordos que aumentaram
e o senhor recebeu o aviso que estava tudo, que tinha problemas, e o senhor não agiu como ministro da Justiça, o senhor vir agora colocar só na minha conta, o senhor está equivocado. Na sua conta, o senhor recebeu suborno, 5%. O senhor recebeu suborno. Mas, fala a verdade aqui. O que o senhor recebeu? Só um instante. Não seja insolente. O que o senhor recebeu para o ministro da Justiça? Senhor Alessandro, por favor. Senhor Alessandro, por favor. O que o senhor fez? Por gentileza, vamos encerrar a resposta, por favor. Isso, senão... Senhores, por favor. Com a palavra... Senhores, por favor, estamos indo com tranquilidade. Deputado Paulo Pimenta. Senhores, por favor. Deputado... 10 minutos, deputado Paulo Pimenta. Doutor Stefanuto, eu, por tudo aquilo que tenho acompanhado, eu tenho... presidente. Silêncio, por favor. Começa de novo aí, presidente. Pode retomar o tempo do deputado. Por tudo aquilo que eu tenho acompanhado, eu hoje tenho, de forma inequívoca, uma opinião que esse esquema ele ganha tração a partir de 2019, a partir do momento que começam a conceder ACTs de forma indiscriminada para entidades fantasmas, afrouxam os sistemas de fiscalização e permitem que aposentados e aposentadas, mudaram até um decreto para poder descontar das pensionistas, começam a ser incluídos nas listas de desconto, sem autorização. Chegaram a conceder a CT até dia 26 de dezembro de 2022, entre o Natal e o Ano Novo. Mas tem alguns fatos que eu considero curiosos. O senhor falou aqui hoje que eu fiquei 3.000 servidores e servidoras tinham senha para poder mexer no sistema do INSS. E tem um episódio que, para mim, ele nunca ficou bem esclarecido, doutor Stefanuto, que é esse episódio sobre o vazamento de dados do INSS que ocorre entre agosto e setembro de 2022, 90 milhões de consultas no sistema corporativo do INSS, véspera da eleição, naquele período em que o governo anterior permitiu, inclusive, consignado para a BPC e para o auxílio emergencial. O governo anterior e o INSS, mesmo sabendo desse vazamento, não comunicou à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O INSS foi multado porque escondeu essa informação extremamente relevante de milhões de vazamentos de dados. Eu pergunto ao senhor, esses três fatos, essa quantidade de identidades fantasmas. Segundo, 3.000 servidores com senha. Terceiro, esse vazamento de milhões de dados que ocorreram, principalmente já depois da eleição de 2022. Isso explica, de alguma forma, por que houve esse crescimento a partir de 2023? Senador, deputado, desculpa. Muito obrigado, senhor profeta. Deputado Pimenta, desculpa. Deputado Pimenta, olha, eu vou responder por partes aqui. Primeiro eu quero reforçar, se o senhor me permite 20 segundos, que, embora colocado por um outro membro dessa comissão, não existe nenhuma situação relativa a 5, 10, 30, 40, 50, 70, 100%. Isso não existe. Não existe e a minha vida foi já escavada, desculpa, para verem tudo da minha vida, da minha família, dos outros. O meu sigilo fiscal e, os RIFs, nós soubemos pelos jornais. Não soubemos pelo COAF ou pela comissão, embora o presidente, de forma muito decente, nos deu acesso. Só para dizer que, embora haja uma grande ansiedade para que isso comprove, quem pensa que isso corresponde a mim vai se frustrar no final de tudo isso. Respondendo, vai se frustrar, o senhor pode ter certeza. Já passaram 6 meses. 3.000 senhas, senador.
não era só senha de servidor da INSS. Essas senhas eram distribuídas de forma indiscriminada por toda a esplanada. É natural que o Ministério do Trabalho, outros ministérios, até precisem de dados da Previdência. Isso é natural. Os dados... Antes tem como saber quem é que tinha senhas? A senha era só o nome e a senha. Não tinha nenhum duplo fator, não tinha nada. As senhas podem ser... Eu vou fazer agora uma ilação, uma suposição. As senhas podem ser de algum servidor que passou por lá, às vezes até saiu, às vezes até foi demitido, às vezes pediu para sair. As senhas eram de vários servidores de vários ministérios, um dos tipos. Outras senhas, quando abriram as 3.000, nós não sabíamos nem de quem era. E eu imediatamente, eu até recebi aqui os ofícios meus, mandei que tirasse do ar. Porque quando foi isso? Tem que ver, hein? Mais ou menos. Ele vai pegar aqui, okay. Eu falo para o senhor. E, como eu disse, na viagem à Suíça, imediatamente, nós descobrimos e comunicamos à Polícia Federal, no seu resultado da investigação, sobre a tentativa de pegar senha nossa no prédio. Eram 7 chupacabras. Certamente, maio de 24, maio, né? Maio. Aquela viagem que eu fiz à Suíça, desculpem, não foi em julho, foi em maio. Então, até maio de 24 continuava existindo as 3.000 senhas por aí. Sim, e a nossa desconfiança era que essas senhas eram usadas para diversos tipos de aproveitamento dos dados. Inclusive pode ter sido utilizada para incluir servidores e servidoras nas listas de desconto? Os aposentados e pensionistas? Sim. Pode ser. Nós acreditamos que vários tipos de ilegalidades, empréstimo consignado falso, acesso às listas para ficar ligando para aposentado às 6 da manhã, enfim, um monte de situações que nós queríamos proteger os aposentados e tomamos um susto com isso. Mas nós corrigimos, só 11 senhas, quando eu saí de lá, haviam só com servidores de alto gabarito e que nós percebemos na Dark Web, nós temos eu falo nós, desculpe o cacuete, o INSS tem um serviço de consulta da Dark Web, que dá informações, que o preço subiu para acesso dos dados de forma vertiginosamente por conta dessa medida. O vazamento. Desculpa, E o vazamento, aquele que aconteceu em 2022 dos dados? Eu tomei conhecimento desse vazamento. Esse vazamento foi utilizando... Eu sei que isso está sob investigação, então eu vou tomar cuidado porque pode ser que tenha alguma coisa em sigilo. Esse vazamento ocorreu, caiu no colo do presidente da INSS e aí no meu colo, para que resolvêssemos junto à entidade que protege os dados, a autarquia criada de proteção de dados. Eu não terminei o acordo com eles para publicar, etc., porque esse tipo de vazamento, deputado, além de estimular outros comportamentos, inclusive desconto associativo, ele tem um complicador grave, porque hoje, com a legislação nova da LGPD, você acaba tendo que o potencial risco dos dados terem vazados, o potencial risco de usarem os dados, já cabe dano moral. Então isso, e era a minha preocupação de lidar com isso de forma profissional, futuramente pode gerar um passivo, um esqueleto bem grande, orçamentário, para pagar as pessoas que tiveram seus dados vazados nessa oportunidade. Muito bem.